Era 1 da manhã quando o som do celular quebrou o silêncio da casa. Um bip curto, seco, como se tivesse esperado a madrugada inteira para acontecer justo naquele instante. Eu abri os olhos devagar, tentando não fazer barulho, e olhei para o lado. Ele dormia, ou parecia dormir. A tela piscou de novo, um segundo sinal, e o brilho atingiu o teto como um raio rápido. Meu peito apertou. Era a terceira noite seguida que isso acontecia. Mensagens que chegavam tarde, seguidas de um gesto rápido de virar o telefone para baixo. Na primeira vez, achei que fosse trabalho. Na segunda, forcei a acreditar. Na terceira, algo em mim sabia que havia algo errado. Mas o que eu podia fazer? Não queria parecer paranoica, muito menos confirmar um medo que eu mal conseguia nomear. Levantei devagar, tentando não fazer o piso gemer. O relógio de parede marcava 1 da manhã e 7 minutos. Fui até a cozinha, tomei um copo d'água, mas nada descia direito. O som do chuveiro veio do banheiro da suíte. Ele estava acordado, mas eu não lembrava de tê-lo visto levantar. O barulho da água continuava, constante, enquanto uma sensação ainda mais estranha me envolvia. Ele estava lá dentro, mas por que o telefone ainda estava piscando na mesinha de cabeceira? Me aproximei do quarto como quem atravessa um campo minado. Cada passo parecia um risco. Meu coração batia tão alto que eu jurava que ele podia me ouvir do banheiro. Peguei o celular dele com as mãos trêmulas. Tentei não pensar. Tentei apenas respirar. A tela estava bloqueada, claro, e a notificação já havia sumido. Nenhum aplicativo mostrava alerta. Nenhum histórico visível. Tudo apagado. E o que mais me assustava era isso. Não havia nada. E, às vezes, o nada pesa mais do que qualquer descoberta. Voltei o celular para o lugar e me sentei na beira da cama. O som do chuveiro cessou. Instantes depois, ele saiu do banheiro com uma toalha no ombro e o olhar calmo demais. Disse apenas que não conseguia dormir, que um banho ajudaria a relaxar. Sorriu, e no reflexo pequeno do espelho percebi que o sorriso não chegava aos olhos. E, pela primeira vez, percebi que o rosto dele carregava um cansaço que eu nunca tinha notado. Talvez não fosse só comigo. Ou talvez fosse só comigo. As horas seguintes se arrastaram. Eu fingia dormir, ele fingia sonhar. Pela manhã, ele se vestiu rápido, deu um beijo leve no meu rosto e saiu quase sem falar. Fiquei ali, parada, sentindo o travesseiro frio ao lado da cama. Abri a janela e deixei o sol entrar. Parecia tudo normal. O mesmo cheiro de café vindo da rua, as mesmas vozes dos vizinhos. Mas dentro de mim, nada era normal. Algo tinha se partido em silêncio. Durante o dia, tentei racionalizar. Talvez ele estivesse apenas sobrecarregado. Talvez fosse algo simples, inútil de desconfiar. Mas por que deletar mensagens? Por que esconder o telefone debaixo do travesseiro? Cada tentativa de tranquilizar minha mente criava outra dúvida. Lembro-me de olhar para o celular na minha própria mão e perceber a ironia. Eu também tinha segredos. Também já apaguei conversas. Não era culpa. Era autopreservação. Ou era covardia. Às vezes nem eu sabia. À tarde, encontrei uma amiga para o café. Sandra sempre teve aquele olhar afiado, o tipo que percebe o que outros tentam esconder. Ela ouviu em silêncio, depois soltou, cuidado para não se perder procurando o que talvez nem exista. Quis acreditar nisso, mas a frase dela ecoava de forma incômoda. O que ela quis dizer com talvez? Alguma parte de mim entendeu que havia mais por trás do comentário do que simples empatia. Eu quis perguntar, mas ela desviou o olhar, mexendo no açúcar como quem evita entrar em território perigoso. Voltei para casa antes do pôr do sol. Ele ainda não tinha voltado. Enviei uma mensagem qualquer, tentando medir o tom, disfarçando a ansiedade. A resposta veio 20 minutos depois. Reunião atrasou, volto mais tarde. Sem emoção, sem saudade, sem ponto final. Era uma frase perfeita demais para ser verdadeira. Sentei à mesa e fiquei olhando para o celular, esperando um segundo texto, uma justificativa que nunca veio. Pensei em escrever mais, mas não queria parecer desesperada. Só que o desespero já estava ali, ocupando cada canto da minha cabeça. A noite caiu de vez quando escutei o som do carro entrando na garagem. Ele entrou com o semblante concentrado, me cumprimentou com um abraço distante. Sentou-se no sofá, ligou a TV e me perguntou como foi meu dia. Achei estranho o interesse tardio, depois de semanas de ausências sutis. Respondi vagamente, e o silêncio voltou a tomar conta da sala. Ele parecia tranquilo. Eu, uma montanha de inquietação, observava seus gestos automáticos, sua respiração,
O modo como desviava os olhos quando eu encarava por mais de 3 segundos. E no fundo, o medo crescia. Fui até a cozinha, tentando disfarçar a tensão. Do nada, percebi o copo que ele usava estava diferente. Outro tipo, outro formato. Perguntei se tinha quebrado o anterior. Ele respondeu rápido demais. Sim, caiu no chão ontem à noite. Estranho, pensei. Eu estava em casa a noite toda, e não ouvi nada quebrar. Peças pequenas assim, detalhes, começam a se juntar como um quebra-cabeça cruel. E o pior é que mesmo quando falta uma peça, você já sabe a imagem que vai se formar. Na cama, a distância física entre nós parecia o espelho do emocional. Ele dormia virado para o lado, o celular sempre ao alcance da mão. Em certo momento, ouvi o barulho quase imperceptível da vibração de uma mensagem. Aquele som ali, no escuro, era mais alto do que qualquer grito. O ar parecia desaparecer do quarto. Fechei os olhos e senti meu coração bater mais rápido que a razão. Não olhei, não toquei. Apenas me virei e pensei, será que isso é o começo do fim? Ou é só a minha cabeça? E foi nessa dúvida entre confiar e enlouquecer que eu percebi uma coisa terrível. Já não importava o que fosse real. A dor era a mesma. E o silêncio também. No dia seguinte, o sol parecia mais lento, como se tivesse preguiça de nascer naquele lugar onde nada mais parecia fazer sentido. Acordei antes do despertador e fiquei ali, olhando o teto, tentando me convencer de que tudo ainda estava no lugar. Mas bastava virar o rosto para ver o espaço vazio ao meu lado. Ele já havia saído, como sempre. Nenhuma mensagem, nenhum bilhete, nada. Apenas o cheiro do café que ele costumava deixar pronto, agora frio sobre a mesa. Engraçado como o silêncio tem som quando a gente precisa de uma resposta. Peguei o celular e pensei em enviar bom dia, mas desisti. Tive medo do que uma resposta indiferente faria comigo. Passei a manhã tentando ocupar o tempo. Lavei a louça, estendi roupa, organizei o que não precisava ser organizado. Mas dentro de mim algo se movia, uma inquietação que nenhuma rotina conseguia dominar. A cabeça dizia que era paranoia, o coração afirmava que não. O problema é que nenhum dos dois conseguia provar nada, e eu, perdida entre os dois, só sabia sentir. Olhei para uma foto antiga na estante, aquela em que ele me segurava no meio de um riso verdadeiro. Lembrei do frio na barriga que eu sentia quando ele me esperava na porta de casa, do jeito como o tempo parecia parar quando ele me chamava de volta com um sorriso. Onde foi parar aquele homem? Ou ele ainda era o mesmo e eu é que deixei de acreditar? Na hora do almoço, o telefone tocou. Reconheci o número do trabalho dele, mas quando atendi, era uma voz feminina. Ela pediu para falar com ele, depois percebeu o engano e se desculpou apressada. Perguntei quem era, e ela respondeu apenas uma colega do escritório. A ligação durou poucos segundos, mas deixou uma marca dura no peito. Seria coincidência? Ou seria o mesmo nome que eu vi piscando naquela madrugada? Passei o resto da tarde tentando ignorar o que sentia. Abri o computador para trabalhar, mas cada vez que o celular vibrava, o ar me faltava. Às 5, uma mensagem dele. Vou chegar mais tarde de novo. Janta sem mim. Só isso. Sem ponto, sem afeto, sem intenção. O que restava agora era o intervalo entre cada palavra seca. Jantei sozinha, ouvindo o som do garfo batendo no prato. Era quase um eco do vazio. Quando a noite chegou, saí para caminhar. Precisava me mover antes que a culpa me paralisasse. A cidade parecia estrangeira, e mesmo as luzes familiares pareciam me observar. Caminhei até o parque, sentei num banco e fiquei observando os casais que passavam. Alguns riam, outros discutiam baixinho, mas todos pareciam existir dentro de uma honestidade que eu já não tinha certeza de ter. Peguei o celular e abri minhas próprias conversas antigas. Ali estavam minhas pequenas omissões, minhas meias-verdades, os diálogos que eu dizia não significarem nada, mas que agora queimavam na tela. Às vezes, a traição começa em nós mesmos, mesmo quando achamos que é o outro quem mente. Quando voltei, a casa estava às escuras. Luz nenhuma acesa, só o som do relógio. Ele chegou poucos minutos depois. A porta se abriu e, por um segundo, pensei em fingir sono, mas algo me fez ficar. Ele veio devagar, colocou as chaves na mesa e perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, tentando não soar falsa. Ele me observou de um jeito contido, quase analítico. Não consegui sustentar o olhar. Precisava perguntar, mas minha voz não saía. O medo de ouvir a verdade era maior que o desejo de saber. O silêncio ficou grosso, quase palpável, até que ele quebrou a tensão perguntando se eu jantara. Respondi que sim. Ele apenas assentiu,
sem mais nada. Foi para o banho. Enquanto a água caía, eu olhei para o telefone dele deixado no sofá. O mesmo brilho discreto. Eu sabia que conhecer a verdade destruiria tudo, mas a dúvida também estava me destruindo. Fui até lá devagar. Cada passo parecia um crime. Peguei o aparelho e travei o olhar na tela. Travado. Sem senha, sem chance. Mas uma notificação de e-mail insistia em aparecer e desaparecer no topo. A mesma inicial. Era o mesmo nome que eu ouvirá naquela ligação. 2 letras. Curtas, perigosas. Recuei como quem toca fogo. Coloquei o telefone de volta e respirei fundo. Quando ele saiu do banho, estava calmo, como se nada tivesse acontecido. E eu, por dentro, era um gelo prestes a quebrar. Deitei tentando não chorar. Fingir era mais fácil. Fingir que não via, fingir que não sentia. O sono não vinha, e em algum ponto entre o cansaço e a raiva, comecei a me perguntar onde começa uma mentira. É na primeira palavra que escondemos? No olhar que desviamos? Ou no medo de perder antes mesmo de ter certeza? Eu queria acreditar que ainda existia amor, mas naquele momento, nem o amor parecia suficiente. Às vezes, ele é a desculpa perfeita para continuar algo que já terminou em silêncio. Nos dias que vieram, tudo ficou repetitivo. Ele saía cada vez mais cedo, voltava cada vez mais tarde. As conversas se resumiam a perguntas práticas. Comprou o pão, pagou a conta. O toque desapareceu, as risadas evaporaram. E o pior de tudo é que a ausência não fez barulho. A ausência apenas existe, fria, constante. Quando percebi, já não sabia quando tínhamos parado de conversar. Era como se alguém tivesse apertado pausa numa música que eu ainda escutava sozinha. Uma tarde, decidi fazer o óbvio. Descobrir. Peguei o carro e fui até o prédio onde ele dizia trabalhar. Estacionei na esquina, observando. Nenhuma intenção de confrontar, apenas assistir de longe. Era quase o fim do expediente quando o vi sair. Não estava só. Caminhava ao lado de uma mulher, rindo de algo que ela dizia. O riso dele era leve, natural, tão diferente daquele homem silencioso que voltava para casa. Fiquei paralisada. A mente buscava desculpas, mas o coração já sabia. Talvez fosse a colega do escritório. Talvez fosse coincidência. Talvez fosse o nome das notificações. Quantos talvez cabem antes que a verdade se imponha por si só? Segui o carro dele a uma distância discreta. Fui sufocando cada explicação racional no caminho. Pararam em frente a um restaurante pequeno, charmoso, desses em que se vai para conversar olhando nos olhos. Fiquei ali, escondida pelas sombras de um poste, com as mãos frias e a garganta seca. Vi quando ele segurou a porta para ela entrar. Ela sorriu. Ele também. E naquele instante compreendi algo devastador. A pior dor não é ver o amor acabar, é perceber que ele continua existindo, só que em outro lugar. Voltei para casa em silêncio. A cidade parecia distorcida, como se o mundo inteiro tivesse mudado de cor de uma hora para outra. Em casa, o espelho me devolveu um rosto que eu já não reconhecia. O que é mais triste? Ser enganada ou ter contribuído para que tudo chegasse até ali? Porque, no fundo, eu sabia que a história que agora me destruía começara muito antes daquela ligação de madrugada. Começara quando deixamos de nos ouvir, quando nossas conversas viraram protocolos, quando nossos olhares deixaram de procurar cumplicidade e passaram a esquivar da verdade. Sentei no chão, abracei os joelhos e chorei. Pela primeira vez em muito tempo, chorei de verdade. Não pelo que ele fazia, mas pelo que eu me tornei tentando entender. Às vezes, quando a gente tenta conhecer a verdade do outro, acaba descobrindo a própria, e essa é sempre a mais difícil de encarar. Na manhã seguinte, acordei com o som das chaves. Ele estava saindo, apressado, evitando meu olhar. Disse apenas que teria um dia longo. A porta se fechou, e o silêncio que ficou foi quase ensurdecedor. Fiquei deitada por um tempo, sentindo o colchão ainda quente do lado dele. Tudo em volta parecia vazio. Não era mais a minha casa, era um cenário de memórias. Levantei devagar e olhei em volta. Cada detalhe denunciava o tempo que passou despercebido. As fotos antigas, o relógio que ele prometeu consertar, os livros acumulando poeira. Tudo continuava ali, menos nós. Peguei o celular, voltei a abrir aquelas conversas antigas que ainda me prendiam. Li cada palavra como quem revisita um fantasma. Palavras doces, promessas apressadas, declarações que hoje soavam distantes. Pensei em apagar tudo, mas não consegui. Talvez eu ainda precisasse me punir um pouco antes de seguir em frente. Fui até o espelho e encarei o reflexo que me observava com uma mistura de culpa e tristeza.
Eu sabia que, de alguma forma, ele também desconfiava de mim. E talvez por isso agisse daquele jeito. Talvez não fosse apenas traição, mas defesa. O resto da manhã passou em fragmentos. Tentei trabalhar, mas o pensamento voltava para a cena da noite anterior, o riso dele com aquela mulher. Havia uma naturalidade nisso que me feria. Era como se fosse algo antigo, como se eles se entendessem sem precisar falar. E isso me desmontava, porque um dia fomos assim. Lembrei de quando ele sabia o que eu sentia só pelo jeito que eu respirava. Agora, ele nem percebia mais quando eu chorava no banho. No meio da tarde, recebi uma ligação do número daquela colega. O mesmo tom de voz, educado, profissional, e ao mesmo tempo frio. Disse que precisava falar com ele, perguntou se poderia mandar um recado. Eu, quase sem pensar, respondi que ele estava em reunião. Ela agradeceu e desligou. Mais uma coincidência. Mais uma peça encaixando na imagem que eu temia ver completa. Peguei o carro, sem destino, e dirigi por ruas que não lembrava direito. Só queria afastar aquela casa, aquele ar pesado. As lágrimas vinham sem aviso, a raiva também. Mas havia algo mais profundo, uma sensação de que, de certa forma, eu também provocara essa distância. Lembrei da primeira vez que menti para ele. Uma pequena omissão, sem peso, sem maldade. Uma mensagem que apaguei para não causar briga. Na época, achei que fazia o certo. Mas há mentiras pequenas que abrem portas enormes. Cada vez que escondi algo, me afastei um passo dele. E agora, talvez eu estivesse apenas colhendo o que ajudei a semear, mesmo sem intenção. Essa ideia me corroía porque era verdadeira demais para ignorar. Quando voltei para casa, já estava escuro. Ele ainda não havia chegado. O relógio marcou 9 da noite, depois 10, e nada. Mandei uma mensagem curta: está tudo bem. Nenhuma resposta. Esperei mais. O tempo parecia se arrastar. Deitei no sofá e acabei adormecendo sem perceber. Acordei com o som da porta. Ele entrou devagar, como se tivesse medo de me acordar. Mas quando percebeu que eu olhava, sorriu com um ar leve, quase ensaiado. Perguntei onde esteve. Respondeu que ficou preso no trabalho, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, completou: você não confia mais em mim, não é? O tom dele era calmo, mas frio, um desafio escondido entre as sílabas. Permaneci em silêncio. Ele desviou os olhos e foi tomar banho. Sentei à mesa da cozinha e fiquei observando o vapor sair da chaleira, o som repetitivo e abafado. Pensei em tudo que vivemos e em como seria difícil encontrar um caminho de volta. Quando ele voltou, já vestia o pijama e parecia distante, absorto em alguma coisa que não me incluía. Senti vontade de gritar, de pedir para ele falar o que estava acontecendo, mas o medo da resposta ainda era maior. Mais tarde, enquanto ele dormia, peguei novamente o celular. Dessa vez não hesitei. Levei-o até o corredor e sentei no chão. As mãos tremiam tanto que mal consegui desbloquear a tela. E quando consegui, o coração parou por um segundo. Havia mensagens arquivadas. Elas estavam lá, escondidas, como um segredo que grita para ser descoberto. Abri a conversa e comecei a ler. A primeira dizia: não consegui falar com ela hoje. Preciso achar o momento certo. A segunda: estou juntando tudo para encerrar isso de uma vez. As palavras me atingiram como um soco. E a terceira, era sobre mim. Ela pensa que eu não sei, mas estou esperando que ela conte. O chão pareceu sumir. Ele sabia que eu menti. Ele sabia tudo. Fiquei ali, imóvel, sentindo o peso da culpa cair sobre mim como um vendaval. As mensagens seguintes eram piores. Ele falava da dor de descobrir, do medo de enfrentar, da indecisão sobre perdoar ou ir embora. Não havia outra mulher. Aquelas mensagens eram para um amigo, um confidente, e o assunto era eu. Eu, as minhas mentiras, as minhas desculpas, as histórias que inventei para evitar discussões. Tudo o que eu fingia controlar, ele já sabia há tempos. De repente, as madrugadas estranhas faziam sentido. Os silêncios, as ausências, o olhar distante. Tudo era o reflexo da minha própria traição. Encostei a testa nos joelhos e chorei. Chorei por ter procurado um culpado lá fora, quando ele sempre esteve diante do espelho. Chorei porque, no fundo, eu só queria acreditar que ainda era vítima. Talvez fosse mais fácil suportar a dor assim, mas não havia mais como. Ele descobriu, e ao invés de me confrontar, preferiu se afastar em silêncio, talvez esperando que eu assumisse, talvez esperando que eu fosse corajoso o suficiente para dizer a verdade. Mas eu nunca fui. E agora, o que restava?
Naquela madrugada, voltei para a cama e fiquei olhando para ele dormir. A paz no rosto dele me doía. Eu o destruí sem sequer ter a intenção. E talvez o amor nunca sobreviva quando a confiança morre. Tentei imaginar se ainda haveria volta, se ainda existia perdão para alguém como eu, que mentiu por medo e por covardia. A resposta não veio. Só o barulho do relógio, marcando o tempo que eu não podia recuperar. Amanheceu, e quando ele acordou, já estava preparado para sair. Deu-me um beijo rápido e me olhou por um instante longo. Havia uma despedida silenciosa naquele olhar. E eu sabia. Sabia que o fim estava perto. Passei o dia inteiro sem conseguir pensar em outra coisa. As mensagens, as palavras, o peso daquilo tudo martelando dentro da cabeça. Ele sabia de tudo. E mesmo assim continuou ali, convivendo comigo, me olhando como quem espera um milagre que nunca vem. A sensação era de estar parada diante de um abismo, sem coragem de pular, mas também sem força para voltar. Cada canto da casa parecia me acusar. A xícara quebrada que não colei, o perfume que usei para esconder o cheiro de outro encontro, as desculpas ditas com falsa calma. Nada tinha ficado no passado. Tudo continuava ali, esperando o momento de ser cobrado. Olhei para o celular e pensei em escrever. Dizer tudo de uma vez, confessar, pedir perdão, implorar por uma chance de recomeçar. Mas as palavras não vinham. Qual frase pode consertar a dor que eu causei? Como pedir para alguém confiar de novo quando fui eu quem destruiu o chão onde ele pisava? Escrevi e apaguei diversas vezes. Depois deixei o aparelho sobre a mesa e fiquei olhando para ele, como se esperasse que o tempo tomasse uma decisão por mim. Era covardia chamar de destino o que na verdade era medo. Quando ele voltou naquela noite, a tensão era quase física. Nenhum dos dois sabia como começar a conversa que inevitavelmente precisava acontecer. Ele entrou calado, colocou as chaves no mesmo lugar de sempre, e ficou parado, olhando pela janela. O reflexo dele no vidro mostrava um homem exausto, ferido, mas ainda inteiro. Já eu sentia que estava em pedaços. Quando tentei dizer algo, a voz falhou. Ele se virou lentamente e perguntou, com uma serenidade que me partiu: "Por que você não me contou?" Não havia raiva, apenas tristeza. E isso doeu mais que qualquer grito. O silêncio posterior foi quase insuportável. Abri a boca, fechei, respirei, e na terceira tentativa consegui falar. Disse que tinha medo, que me envergonhava, que amava, mas não soube cuidar. Que eu errei tentando evitar o erro. Ele apenas me ouviu. Nenhum julgamento, nenhum gesto. Só um olhar carregado de algo que eu não conseguia decifrar. A conversa se arrastou entre pausas longas. Falei demais, talvez na esperança de que a quantidade de palavras compensasse a ausência de verdade que tive antes. Contei sobre as vezes que omiti coisas pequenas, sobre o arrependimento que me corroía, sobre a culpa de imaginar que ele estivesse fazendo o mesmo. Ele não respondeu de imediato. Ficou apenas ali, respirando fundo, tentando absorver tudo. Quando finalmente falou, foi direto. Disse que passou meses tentando entender onde nos perdemos, tentando dar sentido às minhas mudanças, às ausências, aos olhares desviados. Que chegou a duvidar de si mesmo, achando que era ele quem exagerava. Disse que não queria ter descoberto assim, que esperava ouvir de mim, não ler em tela de mensagem. Fiquei quieta. Uma parte de mim queria desaparecer, outra queria abraçá-lo e prometer que nada disso se repetiria. Mas algo dentro dele já tinha mudado. Era nítido. Mesmo quando ele disse que ainda me amava, dava para sentir que o amor vinha acompanhado de um muro invisível, impossível de romper. Foi a primeira noite em muito tempo que realmente conversamos. E talvez justamente por isso tenha sido a mais dolorosa. A cada frase dita, o passado voltava, pesado, cruel. Relembrar os bons momentos doía ainda mais, porque era como provar o sabor de algo que já não existia. Na manhã seguinte, ele não saiu tão cedo. Ficou sentado na cozinha, tomando café devagar, sem o celular por perto. Falou que precisava pensar, que não sabia o que fazer. Disse que queria acreditar, mas não sabia se conseguiria. Eu só pedi tempo, mesmo sem saber quanto tempo merecia. E ele assentiu, com um meio sorriso cansado. Passamos o resto do dia juntos, mas o ambiente parecia feito de cristal. Qualquer palavra errada podia quebrar tudo de vez. À noite, ele disse que dormiria no quarto de hóspedes. Aceitei, porque insistir soaria como desespero. Fiquei sozinha na cama, contando os segundos, ouvindo o som da respiração dele do outro lado da parede. Era estranho amar alguém e sentir que o para sempre estava terminando ali, em silêncio.
Nos dias seguintes, as palavras dele ecoavam na minha cabeça. Por que você não me contou? A pergunta martelava o tempo todo. Fui lembrando dos motivos. Não contei porque achei que ele não entenderia. Porque achei que o tempo apagaria o erro. Porque preferi acreditar que esconder seria menos doloroso do que admitir. Mas agora eu entendia que o silêncio é o pior tipo de mentira. Ele não apaga nada. Ele conserva. Mantém viva a culpa, o arrependimento e a distância. À tarde, ele me chamou para conversar novamente. Sentamos na varanda, sem olhar um para o outro. Ele perguntou se eu ainda sentia algo verdadeiro por nós. Respondi que sim, que o que eu sentia era real, mesmo coberto por erros. Disse que não era desculpa, mas explicação, que o medo de perder me fez agir de forma covarde. Ele abaixou a cabeça e respondeu: às vezes o que destrói não é a falta de amor, é o medo dele não bastar. Ficamos muito tempo em silêncio depois disso. O vento soprava devagar, e eu percebi que não havia mais nada que eu pudesse dizer. Quando a noite chegou, ele saiu para caminhar. Eu fiquei observando da janela, imaginando se voltaria. No fundo, temia que aquela fosse a última vez que o veria cruzando aquele portão. Quando ele voltou, horas depois, percebi que chorara. Os olhos vermelhos, o semblante resignado. Sentou-se ao meu lado e segurou minha mão por poucos segundos. Disse que ainda precisava decidir. Que havia amor, mas não sabia se havia mais confiança. E sem confiança, o amor vira ferida. Depois levantou e foi dormir. Eu permaneci ali, parada, com a mão quente no lugar onde ele me tocou. Aquele gesto pequeno dizia tudo que não coube em palavras. Ainda havia sentimento, mas também havia um adeus se formando entre os dois. Deitei tarde, sem conseguir dormir. Pensei em tudo que poderíamos ter sido e em tudo que desperdicei. O arrependimento vem sempre tarde demais. Quis voltar no tempo, desfazer as pequenas mentiras, falar a verdade na primeira chance que tive. Mas a vida não dá replay. Só nos entrega o que resta depois das escolhas. E o que restava agora era um amor cansado, um silêncio que falava por nós, e o medo do que viria no dia seguinte. Os dias começaram a passar sem forma. As horas pareciam se misturar, e eu já não sabia se estava vivendo ou apenas esperando algo acontecer. Ele mantinha a rotina, mas havia uma distância invisível entre nós, uma fronteira que nem o toque mais sincero conseguia ultrapassar. Quando tentava puxar conversa, ele respondia com gentileza, mas o olhar denunciava o cansaço. E aquele cansaço não era do trabalho, era de nós dois. A casa continuava com os mesmos móveis, os mesmos quadros nas paredes, mas cada canto agora trazia uma lembrança incômoda, uma frase dita fora de hora, um silêncio que se arrastou mais do que devia. Num fim de tarde, encontrei uma caixa que guardávamos com lembranças do começo. Cartas antigas, ingressos de cinema, bilhetes deixados no espelho. Abri devagar, como se temesse destruir algo frágil. Li as palavras simples e cheias de esperança que escrevemos um para o outro. Era outro tempo, outra versão de nós. Um amor inteiro, seguro, quase inocente. As promessas estavam todas ali, ainda vivas no papel. Senti o nó na garganta apertar. Não porque o amor acabou, mas porque ainda existia, e talvez fosse isso mais cruel. Amar e ao mesmo tempo saber que esse amor já não basta. Quando ele chegou naquela noite, a caixa estava sobre a mesa. Ele olhou, mas não disse nada. Só se sentou em frente a mim e ficou observando. Eu perguntei se ele lembrava daquela noite do cinema, do primeiro beijo, do dia em que prometemos nunca esconder nada um do outro. Ele sorriu, um sorriso triste, e respondeu que lembrava de tudo. A pausa que veio depois foi longa, pesada. Até que ele disse, quase num sussurro, que às vezes amar também significa saber parar. Fiquei imóvel. Tentei entender se aquilo era uma despedida ou apenas um desabafo, mas no fundo já sabia. Depois do jantar, ele ligou a TV, tentando criar uma normalidade que já não existia. Eu sentei ao lado, fingindo atenção. Nenhum dos dois conseguia realmente se concentrar. As imagens passavam sem sentido. A presença dele ao meu lado me confortava e me torturava ao mesmo tempo. Tínhamos nos tornado estranhos que compartilhavam o mesmo silêncio. Quando o filme terminou, ele se levantou e disse que ia dormir. Eu continuei no sofá, olhando para o vazio. A sensação era de que o fim já tinha acontecido há dias, mas nenhum de nós tinha coragem de dizer em voz alta. Naquela madrugada, não consegui resistir. Fui até o quarto de hóspedes e fiquei parada à porta. Ele estava acordado, olhando para o teto. Perguntei se podia entrar. Ele fez um gesto afirmativo com a cabeça.
Sentei na beira da cama e fiquei quieta por um tempo. Disse que queria tentar de novo, que podia mudar, que estava disposta a reconquistar a confiança que destruí. Ele me ouviu sem pressa, mas os olhos dele estavam cheios de um tipo de dor que não pede explicações. Ele respirou fundo e respondeu que talvez fosse tarde demais. Não por falta de amor, mas porque às vezes o amor se cansa de esperar. As palavras dele ficaram presas no ar, cortando o pouco de esperança que ainda me restava. Fiquei olhando para o chão, esperando o que viesse depois. Ele estendeu a mão, tocou a minha e disse que não sabia qual seria o próximo passo, que talvez precisássemos de tempo e distância para entender se ainda havia um novo começo possível. Eu quis dizer que distância era o que mais tínhamos tido nos últimos meses, mas me calei. Quando o amor chega nesse ponto, qualquer frase errada pode destruir o pouco que resta. Nos dias que vieram, essa distância que antes era emocional começou a se tornar física. Ele passou a dormir ali, no quarto de hóspedes. Evitava discussões, mas também evitava toques. A rotina virou uma coreografia sem vida, café pronto, porta batendo, passos ecoando. Eu vivia esperando um sinal, uma palavra diferente, algo que me dissesse que ainda havia chance. Mas o tempo só trazia silêncio. E, aos poucos, comecei a perceber que talvez o perdão não fosse suficiente. Há feridas que, mesmo fechadas, continuam doendo ao menor movimento. Certa manhã, ele me chamou na sala. Estava com uma mala pequena perto da porta. Disse que precisava passar uns dias fora, pensar com calma, respirar. Falou sem raiva, sem lágrimas, sem dramatização. Só uma calma dolorosa. Perguntei se isso significava o fim. Ele respondeu que não sabia, mas que precisava de sinceridade consigo mesmo. Que, se ficasse, talvez só alimentasse mais um ciclo de mágoas. Pedi para ele ficar, mas ele me olhou com ternura e disse que às vezes é preciso se afastar para enxergar o que ficou invisível de tão perto. Fiquei ali, parada, vendo ele sair. O som da porta se fechando foi mais alto do que qualquer discussão. Caminhei pela casa tentando ignorar o vazio. O eco dos passos dele ainda estava no chão. O cheiro do perfume ainda pairava no ar. E foi nesse instante que percebi que não existe despedida bonita. Toda despedida é uma rasura no que um dia foi promessa. Passei o resto do dia em silêncio, tentando manter a mente ocupada. Arrumei o quarto dele, dobrei as roupas, fechei a mala que ele esqueceu parcialmente aberta. Dentro havia uma camisa minha. O gesto pequeno me fez chorar como se fosse uma confissão esquecida. Nos dias seguintes, as manhãs se tornaram longas demais. O celular permanecia mudo. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. As noites eram piores. O vazio da casa parecia me engolir. E cada vez que eu lembrava das nossas conversas, percebia o quanto deixamos de nos ouvir. Estávamos sempre certos demais, sempre defensivos, sempre com medo. Agora, tudo o que restava era o eco do amor que ainda pulsava, mas já não tinha força para falar por nós. As paredes refletiam minha culpa, e até respirar doía. De madrugada, sentei na varanda e olhei o céu escuro. Pensei em tudo que faria diferente se tivesse outra chance. Falar menos, escutar mais. Proteger em vez de acusar. Entender que o amor não aceita esconderijos. Lembrei da frase que ele dissera, de que às vezes amar é saber parar. Mas será que ele parou? Ou será que só precisa de tempo para acreditar de novo? Essas perguntas me acompanharam até o amanhecer, quando percebi que o sol nascia do mesmo jeito de sempre, indiferente às minhas dores. E, pela primeira vez em muito tempo, entendi que talvez fosse a hora de eu aprender a viver com o silêncio.